Há 2 semanas, eu estava fazendo uma exibição dos meus chutes de Muay Thai na cozinha de casa, de vestido longo. Tudo bem, tudo errado. E aí, me vi no chão e quase precisei operar o pé. Colocar uns pinos aqui de platina. Mas, graças a Deus, não precisei, não. Estou só com essa botinha fashion. E cá estou, de pé direito, nesse palco de honra. Mas, para cada ação, existe uma reação, não é? E, para cada reação, também uma reflexão. E esse incidente me levou a refletir. E eis que, conforme conteúdo, eu me vi aqui e refleti sobre isso. Para cada forma, haverá sempre muitos conteúdos, tantos quantos forem os intérpretes, tantos quantos forem as capacidades de interpretar ou seus repertórios. E esse é o grande barato de comunicar às crianças. No processo de comunicar a elas, não faria sentido nenhuma teoria, nenhuma reflexão, se eu não as inserisse no processo. Por isso, no Recontando, existe o Conselho Editorial Mirim. As crianças participam da validação do conteúdo. Eu saí das redações, criei uma metodologia de recontar notícias para criança, fui para o mundo virtual e do mundo virtual fui para uma sala de aula. E aí a minha apresentação. Hoje vamos receber a jornalista Simone Ronzani, que dará início às oficinas de conteúdo transmídia do Recontando. Imaginem. Diante daquele silêncio, continuei. Lancei a minha pergunta. Quem aqui gosta de notícia? Depois do grilo da professora, da pergunta da professora, foi possível ouvir o som da mosca, né? Tamanho silêncio daquelas crianças. Mas o silêncio foi quebrado. Tamanha falta de empatia das crianças com as notícias. É muito difícil de entender. Eu só gosto de esporte. Na hora do jornal, eu saio da sala. Não dá para entender as coisas direito. Notícia é muito chato de ver. Convicta de que eu estava diante de legítimos nativos digitais, prossegui. Ok, meninos e meninas? Então, hoje eu vou lhes contar a história de uma notícia. A história da notícia da tragédia da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Num relance, como se eu lhes tivesse puxado o mais familiar dos assuntos, eles se lançaram ao debate. Essa aí eu já vi. Essa notícia eu sei algumas coisas. Eu vi um pedaço de uma entrevista no carro. Eu vi as fotos no jornal do meu pai. Eu vi um vídeo na internet. Eles não sabiam, mas eles já tinham uma relação direta, uma interação com as notícias. E tem mesmo. Eles estavam ali revelados, os nativos digitais, a geração Z, essas crianças super expostas a todo tipo de informação. Eu exibi o vídeo, a animação, fiz a proposta das brincadeiras e eles interagiram bem e gostaram de ver. O principal ali não foi focar na tragédia. A tragédia foi o ponto de partida. Mas o principal foi recontar como tudo aconteceu, toda a dinâmica do incidente, mostrar a importância da observação das normas de segurança em qualquer lugar público, né, que as crianças possam estar visitando com seus pais no dia a dia, e a diferença
entre as dinâmicas de incêndio. Certa vez, participante de uma mesa redonda sobre mídia e educação, eu fui questionada se eu não achava over mostrar o erário público entrando em bolsas e cuecas dos políticos, como no episódio das manifestações de junho de 2013. Naquele momento eu me lembrei de quando eu parei para estudar, ainda dentro da minha especialização, no formato das recontações. E me lembrei do momento quando eu me deparei com uma frase emblemática de um escritor inglês, Gilbert Chesterton, que nem sonhava com a atual era midiática. Abre aspas. Os contos de fadas não contam às crianças que os dragões existem. Os contos de fadas contam às crianças que os dragões podem ser mortos. Fecha aspas. É isso. As crianças são valentes, são curiosas por essências, e elas já sabem que os dragões existem. Ok, se você quiser optar por uma bolha e colocar as crianças dentro de uma bolha, pode fazê-lo, mas certamente lá também vai pegar o Wi-Fi. A primeira vez que eu recontei uma notícia para o meu filho, ele tinha 4 anos. Naquele engarrafamento, foi quando nasceu a ideia do Recontando. O Plaza Shopping foi interditado há poucos minutos por conta de um incêndio em um dos 6 andares de estacionamento. Segundo o Corpo de Bombeiros de Niterói, ainda não há vítimas confirmadas. O estabelecimento comercial ficará fechado até que a equipe dos bombeiros e da perícia finalize seus trabalhos. O engarrafamento, eu, Henrique, a notícia. Mas tinha um fator principal ali, um fator desencadeador. Um presente de Natal. Henrique já tinha escolhido a loja, o presente, mas a loja do shopping estava interditada. Portanto, não rolou. A gente não chegou lá. E os primeiros informes que chegavam pelo rádio não foram suficientes. Ele começou a interagir com aquelas notícias, com aquelas informações, e começou a querer saber mais. Ele queria saber sobre o trabalho dos bombeiros, sobre o trabalho da perícia, sobre o processo da perícia, qual a previsão de reabertura, né, o porquê da interdição, ou seja, toda a apuração que estaria no dia seguinte no jornal. E o que eu fiz? No dia seguinte, comprei o jornal e recontei a notícia em detalhes para ele. Um ano adiante, Henrique precisou fazer uma pesquisa para a escola. No doutor das buscas na web, ele lançou o nome da fruta em questão. Fato real, tá? Apoquentado, ele me chamou a atenção ao monitor. Mamãe, por que tem essa moça de biquíni aparecendo aqui no meio das minhas figuras? E ali foi o momento de explicar para ele como os valores estão diversos e misturados hoje em dia. As ressignificações, né? Quando eu era pequena, eu era obesa e sofria um bocado com os apelidos maldosos. E chegou um ponto, quando eu saí da escola do primeiro ciclo, eu resolvi dar um basta naquela chatice. Resolvi ser a melhor em língua portuguesa e ganhar as Olimpíadas. Comemorei com tortinha de morango e com a medalha. A tortinha eu comi, a medalha eu guardei, mas o principal eu guardei, que foi a experiência de poder ressignificar aquela experiência ruim numa experiência boa, numa nova questão. O que eu quero dizer com isso é que crianças ressignificam significados e significações o tempo todo, desde sempre. E que é bobagem a gente achar que não existe relação das notícias com outras questões, como, por exemplo, temas transversais, ciências, matemática, física. Será? Nesse sentido, no episódio da recontação da enchente de Xerém,
que fica lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, as crianças lá do Rio de Janeiro e de todos os outros lugares puderem entender a importância das matas ciliares, o processo de formação da chuva, o cuidado que a gente precisa ter com lixo, o processo de ocupação irregular das encostas e o problema do mau uso da política para a vida das populações. Transversalidade está aí, né? É intrínseco ao jornalismo. Desde que mundo é mundo, as histórias são contadas, né? Antes em torno das fogueiras e hoje em dia em todos os lugares, e todos eles convergindo para a web. A Aldeia Global de Marshall McLuhan está aí. Senhoras e senhores, a necessidade do diálogo é autêntica. Queridas crianças, perguntem. Nada é impossível de contar. Tudo é possível de recontar. Eu não entendi, não. Pode falar tudo diferente? Muito obrigada.